isso era difícil para mim. E não era nem as dificuldades, assim, tipo alimentação, que eu falo, né? Que a gente comia, por exemplo, coisas que vinham de doação. E as pessoas às vezes falam assim, mas o que tem se você come de doação? Quantas pessoas pobres comem? Sim, mas a nossa madre ali, ela comia do bom e do melhor, ela tinha alimentação diferenciada. Então, a questão era essa, ela comia filé mignon, ela tinha damasco na mesa dela. Quando eu conheci essas irmãs, elas tinham um folder e tinha uma foto delas na favela, trabalhando com as crianças. Automaticamente, eu associei que eu ia fazer aquilo. Aí eu perguntei para a irmã, vocês fazem isso? Ela falou sim. Então, ela também disse para mim que fazia aquilo, mas ela não me explicou que eu iria entrar e que eu nunca iria na favela. Porque eu não fiz trabalhos na favela dentro do convento, sabe? Era muito difícil a gente estar na favela. O trabalho da favela ali era ir tocar na igreja do Real Parque. Mas na minha mente, nós íamos estar dentro da favela, caminhar com as pessoas, fazer um trabalho pastoral, coisa que eu nunca fiz. Então, esse foi o meu grande motivo para entrar no convento. Não foi espiritualidade, você quer ser a esposa de Jesus, nada disso. Isso eu fui aprender depois, fui entender os votos depois, né? Porque você tem fases lá dentro, não é que você entra, você já é freira. Você vai estudar, você vai passar por um processo de formação. Só que quando eu entrei, o que acontece? Ali, a gente já foi... Várias coisas foram tiradas da nossa vida, e, inclusive, a primeira ordem que a gente recebeu você não pode falar nada do que acontece aqui com a sua família, porque a sua família não vai entender. Como eles não querem perder você, então eles não vão entender as purificações, a disciplina, os desafios, né? Porque você entra em crise. Sempre falava a palavra assim, quando você quer sair, é crise. Então, você vai entrar em crise. Então, você não pode falar com as pessoas erradas. Então, ali você pensava, eu preciso falar com as pessoas certas. E quem eram as pessoas certas? Somente as formadoras, porque elas já sabiam como vou dizer com essa palavra, como manipular você para permanecer. Porque ninguém faz. Só se você fosse uma pessoa assim, que elas entendessem ali, essa menina aí vai dar algum problema, ela não está entendendo. Se elas já detectassem no período de formação que você tinha alguma coisa ali que não se encaixava, elas mesmas mandavam você embora. Mas se elas vissem ali que você tinha um potencial, aí elas te seguravam. Faziam de tudo para dominar essas crises, contornar essas crises. Isso. Então, aí falavam, tudo era o demônio, tudo era Satanás que estava destruindo a sua vocação. Então, isso aí, eu tenho carta da madre que ela escreveu falando que eu ia sair de mãos dadas com o demônio. Então, você olhava para o seu futuro aqui fora, você só via destruição, você não via perspectiva. Apesar que, racionalmente, você pode pensar, não, eu vou sair, eu vou estudar, eu vou fazer um monte de coisa. Mas, internamente, porque você estava condicionada àquela voz e à espiritualidade, e você acredita que você tem vocação. Eu acreditava que eu tinha vocação. Se você falar para mim hoje, você acredita que você tinha vocação? Hoje eu não acredito. Né? Hoje eu acho que vocação é uma coisa que vai sendo construída na sua mente. Entendeu? Certo. Então, hoje eu tenho uma visão completamente diferente. Só que escandaliza as pessoas também quando eu falo isso. Porque, ela tá falando que Deus não chama. Não tô dizendo que Deus não chama. Só que eu não acredito que Deus, por exemplo... Quando eu tinha 14 anos, eu fiz uma viagem lá do interior aqui para São Paulo, no Mosteiro da Luz, ali do Frei Galvão. E lá tem freiras de clausuras. E eu fiquei horrorizada. Eu tinha 14 anos. Quando eu fiquei sabendo que aquelas freiras ficavam presas. E mesmo eu sendo freira, eu nunca aceitei a clausura de freiras que ficavam presas. Porque eu falava assim, por que Deus quer prender uma pessoa? Se ele criou os pássaros livres com asa, por que ele vai querer uma pessoa presa dentro de um lugar? Então, a clausura sempre foi uma coisa que eu questionei. E eu ainda era carmelita. Carmelita é freira de clausura. Só que eu estava na vida apostólica. Então, isso eu nunca entendi. Mesmo todo o meu período dentro do convento, nunca entendi e nunca aceitei, sabe? Então... Como é que é? Pode ir. Vai. Cara, eu sou muito curioso sobre como é a rotina do teu dia sendo freira. Sim. O que você faz? Você reza o dia inteiro? Você, tipo, que haja coisa pra rezar? Sim. Como é que é o dia? Tipo, você falou que tem uma formação inicial. Sim, quando você entra, você tem deveres, mas você não tem pastoral. Por exemplo, você não tem um trabalho que você é responsável. Então, você está sendo formada. Todos os religiosos de todas as congregações do mundo deveriam, não é que fazem, mas tem um livro que chama Liturgia das Horas. E ali tem várias horas que você vai fazer as orações específicas daquele livro. E isso é mundialmente na Igreja Católica, o mesmo livro para todos. Não significa que todas as congregações rezam. Então, tem oração da manhã, que é a Laudes, depois tem oração das 9 horas, tem meio-dia, 3 horas, 6 horas e completas. Então, olha só, vários horários do dia para você fazer essas orações. E cada congregação também coloca outras orações. Por exemplo, nós tínhamos leitura espiritual, um horário das 2 às 3 para fazer leitura espiritual. Tínhamos adoração perpétua. Então,
na congregação que eu estava, e quando é de vida contemplativa, principalmente, tem muitos horários de oração. Quando é o quê? Vida contemplativa, que vida contemplativa é quem vive trancado dentro do convento. Tá. Quem pode sair, freira que pode sair, é vida apostólica. Entendeu? Então, quem vive trancado são freiras de vida contemplativa. Tem um período, assim, do tipo, você entra e durante um certo tempo você não pode ter contato com ninguém, você não pode sair, você tem que... E depois de quanto tempo você começa a ter um pouco mais de liberdade, que você pode, por exemplo, receber visita, isso tudo? Na congregação que eu estava, poderia receber visita uma vez por mês. Mas era tudo ali muito monitorado, muito controlado. Depende da congregação, porque essas normas, elas são... cada congregação tem a sua, não é uma regra geral para todas. Então, cada uma trabalha de uma forma. Vida contemplativa, por exemplo, a pessoa não sai. Você não sairia para me ver. Tem uma grade entre nós e minha família iria me ver pela grade a vida inteira. Meu Deus. Se acontecesse alguma coisa, que a pessoa ganhasse uma licença para poder sair. Teresa dos Andes, ela é uma santa carmelita do Chile. Ela teve tifo quando ela entrou no convento. E ela teve que morrer de tifo, porque se ela saísse para se tratar na época dela, ela ia perder a consagração, o hábito. Então, ainda hoje existe não, isso? Antigamente. Hoje não já podia não... sair. Hoje não, mas você tem que ter uma licença para poder sair da clausura. Quem é de clausura. Tá. Por isso que as pessoas têm que entender que existe a vida contemplativa e a vida apostólica, que é quem pode sair, quem pode estar na sociedade e pode ter contato com as pessoas. Só que cada congregação é um jeito. Na minha, era uma vez por mês, quem tinha familiar perto, no domingo, e era 1 ou 2 horas, a família ia lá, sentava, levava uma comida, que nem de presídio mesmo, que você vai lá, leva comida que a pessoa gosta. Leva um jumbo. Isso. E as nossas férias naquela época, hoje elas já têm férias anuais, mas na época que eu entrei era de 3 em 3 anos. Então, a gente, depois dos votos, então você entrava, você era aspirante, postulante, noviciado, votos temporários, depois desse período que você ia de férias e depois de 3 em 3 anos. E irmãs que moravam na Europa, às vezes ficavam mais tempo, porque nós éramos apostólicas. Agora, quem é contemplativa não tem férias. É a vida inteira no convento. Tem então, uma hierarquia lá dentro, de tem tempos em tempos. tempos. Você chegou até que ponto nessa hierarquia? Até a última, votos perpétuos. Cheguei até a última, assim, no período de formação da vida religiosa, me tornei uma freira de votos perpétuos, o último grau da vida religiosa. Isso foi durante quanto tempo até chegar nesse ponto? Demorou... Eu fiquei 2 anos e meio de votos perpétuos, acho que demorou uns 6 anos, mais ou menos. 6 anos 7. até você se tornar realmente freira. Não. Quando você faz noviça, você já é considerada freira, só que você não tem votos. Porque cada grau... você vai fazendo um caminho. Então, noviça, você já é considerado uma freira, uma irmã, você já usa hábito, só que você não tem votos. Depois você faz noviciado, aí você vai fazer votos temporários de pobreza, castidade e obediência. E aí são 3 anos e pode prolongar por mais alguns anos, se você quiser. E depois vem o perpétuo, ou você sai da congregação. O perpétuo é quando você fala, eu quero ficar aqui para sempre. Ou, não, eu não quero cumprir meus 3 anos e agora eu sou livre. A igreja te dá essa liberdade. A igreja te dá para você sair. Só que no caso da congregação que eu estava, quando a gente manifestava para sair, a gente era trancado, a gente era persuadido a não deixar. Era muito difícil. Mas as pessoas podem falar, mas então quando você fez votos temporários, 3 anos, você poderia sair. E eu queria sair. Mas eu tinha um diretor espiritual que ele estava tentando me ajudar e ele falava assim para mim, eu não vejo ausência de vocação em você. Então, você imagina, você tem um diretor espiritual que está ali te ajudando, ele me ajudou muito, mas ele está falando para você que você tem vocação. Uhum. E aí, a única ajuda externa que eu tinha de ouvir a minha história era ele. Só que ele dizia, você tem vocação. Então, aí ele falou, eu sugiro que você faça votos perpétuos, mas quando você fizer, você está ali segurando na mão da madre, que tem uma fórmula, né, uma oração que você pronuncia, você fala que você está fazendo para Jesus internamente, mesmo que a tua boca esteja falando irmãs, né, carmelitas mensageiras do Espírito Santo, mas internamente pensa que está fazendo para Jesus. E eu fiz isso. Mas hoje, com o tempo, analisando, eu não deveria ter feito votos perpétuos. Eu deveria ter tido coragem de ter enfrentado e falado, não quero isso para minha vida. Mas não tinha condições, porque era muita pressão. A madre, ela não permitia isso. Porque, assim, eu nunca fui uma freira ali dentro do convento que dei problemas. Eu não tinha problemas de relacionamento com irmãs. Eu não brigava, eu fazia o meu trabalho se destacava, dava muito dinheiro, muitas coisas. Só que, internamente, ali, eu não aceitava o sistema, né? A forma como as coisas aconteciam.
Então, isso era difícil para mim. E não era nem as dificuldades, assim, tipo alimentação, que eu falo, né? Que a gente comia, por exemplo, coisas que vinham de doação. E as pessoas às vezes falam assim, mas o que tem se você come de doação? Quantas pessoas pobres comem? Sim, mas a nossa madre ali, ela comia do bom e do melhor. Ela tinha alimentação diferenciada. Então, a questão era essa. Ela comia filé mignon, ela tinha damasco na mesa dela. E vocês comiam? Nós não. E ela tinha uma geladeira específica só para ela. Então, quando eu questiono a alimentação, é sobre isso. Se todas as irmãs comessem o mesmo tipo de comida, ok, né? A gente vivia da doação das pessoas. Só que a gente também trabalhava, né? A gente vendia biscoitinho de porta em porta. Todos os dias a gente fazia biscoitinho, pãozinho, salgados. Principalmente no período de formação, que é aspirantado, postulado e noviciado. E a gente saía pelas ruas de São Paulo com uma cestinha super pesada vendendo os biscoitos. Então, a gente trabalhava. A gente não ficava lá dentro estudando o tempo todo. A gente trazia dinheiro para a congregação. E porque a gente não tinha o direito, muitas vezes, de ter um alimento, né? Naquela época, eu não estou falando hoje. Hoje elas passaram por uma visita canônica, o Vaticano veio, retirou essa madre superiora do cargo. Hoje elas têm uma outra estrutura de vida. Mas na época que eu estava, todas nós passamos por isso, né? Então, precisou uma denúncia para a igreja para que se transformasse. Todo bom papo precisa de uma bebidinha para acompanhar. Faltava isso no Elementar, agora não falta mais, Marcão. Não falta, graças a Magu Bebidas, que agora é nossa parceira. Foi a primeira empresa a criar um moscomule que já vem pronto para beber. Vem até com a espuminha e a caneca. Licores maravilhosos, incluindo o doce de leite que tá aqui na mesa. Aqui, meu Deus, sabores incríveis. E a cachaçinha no barril de carvalho, que é para quem gosta aqui. Sensacional, DVD. Faltava bebida no Elementar, não falta mais. E também não pode faltar na tua casa. Então entre em contato agora com Magu Bebidas. @Magu Bebidas no Instagram. Atendimento 24 horas por dia, entrega em todo o Brasil, receita de família, cuidadinho ali de artesanal, mas qualidade industrial.